Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lígia Lawande, sou gastropediatra, sou professora aqui da Ped Papers e uma das editoras. E hoje a gente vai inverter os papéis. Quem vai fazer a entrevista sou eu com o nosso querido professor Vinícius. Olá, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de neoplasia. Eu sou o Vinícius, professor de pediatria e também editor do Ped Papers. Então vamos lá, como o Vinícius falou, hoje o tema é neoplasias na pediatria. Exato. Um tema que, olha, eu acho que os oncopediatras são seres abençoados, porque Sim. que coisa triste, né? É, Eu acho, muito, criança tem muito. câncer, não dá. Não. Mas então fala pra gente, Vinícius, qual que é o grande papel do pediatra geral, não do oncologista, mas do pediatra geral Lógico. em relação às neoplasias? Pois é. Eu acho, a minha relação com as neoplasias e com as outras especialidades é assim, eu não tenho que saber tratar um câncer. Por exemplo, vou colocar dentro da sua especialidade. Eu não sei o último tratamento da doença inflamatória intestinal, mas eu também não me preocupo com isso. Eu me preocupo em saber fazer um diagnóstico e te encaminhar o quanto antes. Perfeito. Uma doença celíaca. Então, o pediatra geral, em relação ao câncer, ele tem que saber fazer esse diagnóstico precocemente. Uhum. Até na aula que eu tenho de neoplasia, eu boto uma pintura chamada The Doctor, que é um cara chamado Looker Field. Não conheço essa É pintura. bem legal, procura depois na internet. The Doctor, Ah, que fica lá em Londres, no Museu de Londres. E é um médico no século XIX, uma pintura bonita, mas ele está assim, parado, com a mão no queixo, olhando uma criança moribunda e os pais chorando. Ai, credo, E um ambiente pesado. assim, pesado. É pesado. Mas eu boto esse slide para falar o seguinte, que na cabeça do leigo, eu já quantas milhões de vezes já não ouvi isso? A medicina evoluiu tanto, mas não achou a cura para o câncer, né? Aham. Então, assim, aquele The Doctor é como se o leigo vê o médico em relação ao câncer. Não tem nada para fazer. Só que isso é mentira. Exato. Se você faz um diagnóstico precoce, você consegue resolver, assim, curar muitas crianças, né? Então, qual é o papel, voltando à pergunta inicial, papel do pediatra na neoplasia? Fazer o diagnóstico precocemente. Identificar aquelas crianças que tenham sinais e sintomas que mereçam uma investigação, né? Uhum. Até no INCA, eu trabalhei muito tempo no INCA, né? 20 anos no INCA, só que eu não fui para lá porque era oncologista. Ah, Eu fui para lá porque eu era intensivista e fui para o CTI. sim. Mas passei 20 anos vendo crianças com câncer, é realmente, assim, de arrebentar o coração. É de arrebentar, eu não aguento. Eu não De aguento. arrebentar. E eles, os oncologistas do INCA, eles tinham um programa que eles rodavam pelas unidades de saúde do Rio de Janeiro fazendo uma aula de sinais e sintomas do câncer, Olha que bacana. para tentar botar na rede primária uma atenção, um olhar especial em relação ao câncer. Então, faça o diagnóstico, depois a gente resolve. Então, Sim. essa que é a ideia. Perfeito. Então, esse é o nosso papel, Não, como excelente. pediatra. E é isso mesmo que a gente Né? tem que fazer, né? Identificar os sinais mais Sim. significativos para Exato. dar o início do tratamento. Aham. E pensando nas neoplasias que a gente encontra na criança, qual que é a mais comum? A mais comum é a leucemia. É. Leucemia, acho que todo pediatra já viu alguma leucemia. Opa, de monte. De monte, né? Sempre tem, né? E para você ver, lá no INCA, a gente tinha 2 enfermarias de pediatria, cada uma com 15 a 20 leitos. Uhum. Uma era de leucemia e a outra era de tumor sólido. Nossa. Assim, leucemia e linfoma, né, da hemato, né? Mas basicamente leucemia, né? Assim, 80% das crianças com leucemia ali, né? Muita criança internada, então é uma neoplasia que você tem que pensar. E quando é que você vai pensar nisso, né? E aí? Da onde vem, né? Aqueles blastos se proliferando na medula óssea, a falência da medula óssea e as manifestações clínicas dessa falência, ou seja, a criança tem sangramento, porque tem plaqueta baixa. A criança está anêmica, está pálida, e às vezes tem infecção porque os neutrófilos estão baixos. Os leucócitos podem estar muito altos, mas tem uma neutropenia, né? Sim. E propensão à infecção. Uma coisa que você vai ler, assim, tem hepatospleno, tem linfonodomegalia. Não é o usual você encontrar essas Certo. alterações. Mas, por exemplo, essa semana internou na minha enfermaria um paciente com leucemia com uma hepatosplenomegalia gigantesca. Mas ele tinha 90 mil leucócitos, ou seja, Nossa ele demorou Senhora. muito para fazer o diagnóstico. Sim. A doença progrediu. Sim. Né? Mas o que eu costumo ver é alteração
na hematoscopia, no hemograma comum, Uhum. mas no exame físico não tem hepatosplenomegalia como algo comum. Sim. O que tem é sangramento. Agora, a gente também não pode entrar em pânico, né? Chega aquele garotinho lá de 5 anos que joga bola cheio de hematoma na perna. Esse não tem leucemia, né? Exato, exatamente. Aí Agora, também não dá. aquela criança pálida, com cara de doente. Tem cara de doente, Cara né? de doente, exato. Cara de doente, hematomas, às vezes um sangramento gengival. Aí você pede aquele hemograma já preocupado. O hemograma já faz um divisor de águas, né? Você Sim. tem lá anemia com trombocitopenia, cara. Basta uma bistopenia pra Pô, gente já Tem que levantar a lebre, pensar, né? exato. Agora, teve uma ocasião que internou na enfermaria uma criança que tinha anemia, tinha uma leucocitose, mas plaqueta assim, 200 mil, 250. Normal. Eu falei, isso não é leucemia. Já falei para os residentes. Não existe leucemia Com sem plaqueta normal. trombocitopenia. Conclusão, era uma leucemia. Ai, você quebrou a cara. Mas assim, então eu posso dizer que, ocasionalmente, na medicina é sempre assim, né? Se Sempre você assim. falar sempre, você vai errar. Exato. Mas a maioria dos pacientes, assim, 99%, tem a trombocitopenia. Então, Sim. sangramento, palidez, peça um hemograma, só isso. Em relação à dor óssea? Ah, dor óssea também, muito comum, né? Também, né? As crianças sentem muita dor óssea, que é pela expansão, né, daquela população de blastos. E o interessante é que essa dor óssea é em qualquer osso, Uhum. mas é principalmente nos membros inferiores. E aí confunde com a tal da dor do Ah, crescimento. confunde. Mas aí a dor do crescimento, a criança está É. ótima sob outros aspectos, né? Mas tem muita dor óssea, com Exato, certeza, né? com certeza, tem muita. E qual que é o agente infeccioso? Assim, pensando lá, você falou nas leucemias, né? Uhum. A leucemia tem alguma causa conhecida, assim, para Olha, justificar? interessante. Você tem, na síndrome de Down, você tem por alterações genéticas, né? Você tem uma propensão a ter leucemia, Sim. né? A incidência da leucemia no paciente com síndrome de Down é 20 vezes maior que na população em geral, né? E aí você me pergunta, então você estava no INCA, você viu um monte de criança com Down e leucemia. E aí? Errado. Por que errado? Porque a população com Down é tão ínfima em termos de número Sim. comparada à população geral que em 20 anos eu vi 2 crianças com Down com leucemia. Uma a cada 10 anos. Pois é. Então- E qual tipo de leucemia que era? Era LLA, LLA. que é a mais comum mesmo, Em todos né? Em eles, né? 85% das vezes. Uhum. E até você tocou num ponto interessante, que é assim, antigamente a gente via prognóstico por leucocitose, a apresentação e idade, né? Tem mais de 50 mil leucócitos, tem mais de 10 anos ou menos de um, o prognóstico é pior. Aham. Hoje em dia isso não tem tanto valor, né? Hoje em dia é o estudo, é o cariótipo, ver se tem alguma translocação, ver algum cromossoma deletado e o estudo genético. É isso que está dando agora, né? A ideia do prognóstico daquela prognóstico, criança. né? Sim, sem dúvida. E então, na leucemia, a gente não tem um agente infeccioso, né? Na leucemia, não pensaria no agente infeccioso, mas no Mas linfoma... e no linfoma? Ah, no linfoma, sim. Quem que é? No linfoma, a gente tem uma relação muito direta com quem? Com quem? Com o EBV, um vírus Epstein-Barr, o Epstein-Barr. Epstein-Barr vírus, né? E esse foi o primeiro vírus identificado como oncogênico, né, em medicina. Hoje em dia você tem o HPV, tem vários Uhum. outros, mas o primeiro que foi identificado como oncogênico foi o EBV, né, que tem relação principalmente com os linfomas, Hodgkin e principalmente o não Hodgkin, né? Hodgkin. Com destaque aí para o Burkitt, né? Sim. E tem um dado estatístico muito assim interessante, que é na África Equatorial, onde a pobreza pulula, né, as condições socioeconômicas muito ruins, a neoplasia mais comum da infância é o Burkitt. Por quê? Por quê, né? Será que o africano ele tem uma genética tão diferente dos restantes Aham. do mundo? Não é, lógico que não é isso, né? É a condição socioeconômica tão ruim e aquela aglomeração, aquela pobreza permitindo que você tenha infecções múltiplas numa idade Precoce, tenra, né? Precoce. E aí muito EBV em criança pequena, acaba que o Burkitt pulula lá nos primeiros anos de vida, por uma questão socioeconômica. Olha Então, que coisa. na África Equatorial, de muita pobreza, o linfoma de Burkitt ganha
da leucemia. Ganha da leucemia. Ganha da leucemia. É a neoplasia mais comum. Lá é o Burkitt endêmico, né? Sim, chamado isso. Burkitt Burkitt endêmico. africano, Burkitt endêmico, né? E 95% dos casos, o genoma do EBV está lá na Associado, biópsia. olha que coisa. E quando pensar em linfoma, né? O Hodgkin, aqueles gânglios, Uhum. mais uma massa de mediastino, que se você não ficar atento, começa a comprimir via aérea, às vezes você interna com uma síndrome de Cava, por exemplo, Sim. né? Etc. E o Burkitt, além dos gânglios, costuma ter massa abdominal e ocasionalmente, como até você mostrou, né? Uma lesão de mandíbula, mas esse eu vi pouquíssimo. Esse é mais frequente na África, né? Esse o Engraçado que eu vi Burkitt endêmico. o Burkitt de mandíbula, eu vi 20 anos de INCA, eu vi as 2 vezes que eu vi foi na UERJ. Foi no Oxe. Pedro Ernesto. Um quando eu era residente e o outro quando eu já era staff. Um adolescente que chegou, que estava com dor, e aí ele foi no dentista, arrancou o dente de baixo. Aí não melhorou, arrancou o dente de cima. Putz. Aí começou a crescer uma massa dentro da boca. Ao ponto dele não conseguir mais deglutir, só conseguia beber água e líquidos, mas não conseguia mais nem mastigar. E aí ele foi encaminhado para bucomaxilo da UERJ. Gente, olha o tanto que esse menino rodou. Aí a bucomaxilo da UERJ, que é vizinha nossa da época que eu era do ambulatório, é o prédio do lado. Então eles pediram, chama o pessoal da pediatria lá para ver o que é isso. Aí eu cheguei lá e eu só tinha visto na residência. Vi o garoto com aquela massa aqui e o detalhe, muita dor óssea. Ele não conseguia andar. E o linfoma, se você não tratar, ele pode leucemizar, né? Falei, cara, esse garoto tem um linfoma que leucemizou. E foi isso que aconteceu. Exato. Ai, coitado. Exatamente. E aí foi interessante que ele internou, né? E a gente já no ambulatório colheu um LDH dele, estava 6.000, assim. Putz, estouradaço. Muito, muito alto. E aí um dia depois, o residente me encontrou e falou, Vinícius, sabe aquele adolescente? Tem leucemia. Eu falei, tá, legal. Vamos tratar e tal, beleza. Aí passou mais uma semana e falou, sabe aquele paciente? Então, era linfoma. Porque primeiro eles fizeram uma aspiragem de medula, leucemia, depois fizeram a biópsia. Aí era um linfoma. Enfim. Que tristeza, né? Mas temos que pensar no linfoma, principalmente quando a gente tem gânglios suspeitos, né? Gânglios muito grandes, que não são inflamatórios. Engraçado que em pediatria é melhor se ter um gânglio inflamatório, né? Vermelho, que com dói. calor, que dói. Aquele gânglio ali que não incomoda. Opa, supraclavicular, cuidado. Problemas. Problemas. Pois é. Exato. E, bom, você falou que na tua enfermaria lá do INCA você tinha um lado que era só leucemia e um outro que era tumores sólidos, de uma maneira geral, né? Exato. Então, pensando nos tumores sólidos, qual que é o mais frequente? O tumor sólido mais comum? E olha que isso é pergunta de prova, né, Lígia? Opa! Sim. Eles fazem uma mistura com essas perguntas variando um detalhe, né? Então, por exemplo, a neoplasia mais comum é a leucemia. Sim. Mas o tumor sólido mais comum é o tumor do sistema nervoso central, que é o segundo entre as neoplasias. Em terceiro vem o linfoma. Então você tem lá os hematológicos, leucemia e linfoma. E no meio deles, o tumor do sistema nervoso central. Certo. E aí, quando pensar no tumor do sistema nervoso central, né? Uma coisa que a gente vê muito no ambulatório é a dor de cabeça, né? Cefaleia, né? Mas dificilmente aquela cefaleia é um tumor, né? Dificilmente. Exato. Esse que é um detalhe, né? Esse que é um detalhe, que as famílias às vezes chegam preocupadas, tem dor de cabeça. Uma coisa que as pessoas não valorizam muito em criança é que a criança tem enxaqueca. Exato, eles acham que enxaqueca é coisa de adulto, né? A diferença é que no adulto é aquele quadro clássico, cefaleia pulsátil, hemicrania, mas em criança não, é uma dor de cabeça sem uma localização muito definida, até porque criança não define muito bem. Exato. Uma dor de cabeça que melhora com repouso e tem história na família de enxaqueca, eu nem peço exame de imagem, sinceramente. E exame físico normal, lógico, né? Sabe uma coisa interessante de ter ficado tanto tempo no INCA? É que eu não era oncologista, mas eu era curioso, né? Então, eu sempre... As famílias ficavam internadas no CTI, ficavam ali um tempão, aquela mesma família. Então, eu sempre ia conversar com a família, tentar entender como é que foi aquele diagnóstico. Né? Quanto tempo durou, quais eram os sintomas e tal. Assim, era de chorar. Assim, dificilmente algum paciente fez um diagnóstico de maneira precoce. Era assim, 6 meses com uma hemiparesia,
6 meses vomitando sem parar Gente. e sendo tratado como se fosse uma gastrite. Um torcicolo há 1 ano e nada, ninguém faz Não, nada. é o fim do mundo, né? Cara, é demais, cara. Então, várias histórias dessa forma. Então, cefaleia pode preocupar? Pode, mas tem que ter algumas características. Tem que Sim. ser uma cefaleia que acorda a criança de noite. Não é comum. Acho que esse é um dos É, dados principais, né? exato. Acordou de manhã com dor de cabeça e vomitando? Esquisitíssimo. Estranho, porque na enxaqueca é exatamente o contrário. Aham. A criança descansa quando ela acorda Ela acorda melhor. bem. Então, acorda de manhã com dor de cabeça, pode ser hipertensão intracraniana. Aham. Tem que investigar. Outro detalhe é a idade, né? Uma criança com menos de 6 anos não costuma ter queixa de dor de cabeça como queixa principal, né? E tem uma indicação que está fora do livro, que eu converso com as pessoas, eu falo com os residentes, com os internos, eu falo, cara, se você está preocupado, pede o exame. Sim. Se você sentiu que tem alguma coisa ali que não está encaixando, Sim. cara, segue um pouco a sua É o intuição e feeling, pede. é aquele exato. nosso feeling. É aquilo que eu te falei. Se o exame físico é normal, outra coisa. Todos os pacientes que eu examinava com tumor, todos tinham alteração no exame físico. É porque, assim, tem que fazer o exame físico. Não é que seja difícil fazer o exame físico, mas tem que fazer, né? Pois é, faz o exame neurológico, não custa isso, nada. Isso, exato. Tem um amigo meu que faz uma pergunta engraçada que é a seguinte: ele pergunta para os internos, para os residentes, por que criança não tem hipertensão? Pessoal, por que não tem? Não, porque ninguém mede, por isso. É isso, cara. Pois é. Você precisa fazer o exame neurológico. E teve um caso específico que foi muito marcante para mim, que foi lá na UERJ, a gente tinha um esquema assim. Hoje em dia mudou isso por causa do NIR, do SUS, dos encaminhamentos. Sim. Então, um paciente que vem para gastro, por exemplo, antes ele passava pela gente, pediatria geral, e a gente encaminhava. Porque até poupava o especialista de ficar recebendo as bobagens. Umas bobagens. A verminose, né? Por favor, né? Então, a gente fazia esse filtro. Então, a gente que encaminhava e carimbava. E aí teve um paciente, teve um cara que tinha sido meu professor da clínica, e eu estou no mesmo hospital, né, como professor já, e ele me encontra no corredor e fala assim, Vinícius, você está lá na pediatria, né, como staff? Tá, tô. Você pode encaminhar a filha da minha secretária pro ortopedista? Eu falei, posso, lógico. Para ela não ter que passar lá. Eu falei, não, lógico. Beleza, lógico, vai. manda aí qual é o nome e tal. Aí ele falou assim, ela tá aí, se você quiser ver. Ai, aí dá aquela Deus. preguiça, né? Eu falo, pô, hora do almoço, né? Tudo bem. O anjinho falou, vai lá ver. Porque ele falou, não, que o pediatra já viu, falou que é um problema do ortopedista. Eu falei, não, beleza. Já tô imaginando. Cheguei lá, uma menina de uns 6 anos. Eu falei, como é que é seu nome? Assim, tentando um papo, né, com as crianças e tal. Ela falou, Aí eu falei, eu acho que eu tô ouvindo mal. Como é que é seu nome? Ela, Aí eu perguntei pra mãe, qual é o nome dela? Amanda. Eu falei, ela sempre falou assim? Não, doutor, ela tá falando assim tem 1 mês. 1 mês. 1 mês. 1 mês. E o problema é ortopedista. Não, e aí, qual o problema do ortopedista? Cadê o ortopedista? Que ela estava com distúrbio do equilíbrio. Aí botei ela para andar, a menina andando assim pro lado. Conclusão. Resumo da história. Acabou que era um tumor de fossa posterior gigante. Putz. Eu consegui encaminhar para o INCA na época, eu nem trabalhava lá, mas liguei assim, meio desesperado e consegui que fosse para lá, porque o INCA assim, é um hospital de tratamento, não é um hospital de diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico e encaminhar para lá. Só que isso foi há 20 anos. Foi assim, a dificuldade que eu tenho hoje para conseguir uma ressonância era a dificuldade que eu tinha há 20 anos para conseguir uma tomografia. Tá. E aí precisava da tomografia. Aí eu liguei para os caras do INCA e aí falei com um cara que tinha sido da UERJ também e tal. Eu falei, cara, não tem tomografia. Eu preciso de você. Preciso que você receba e faça aí as coisas. Faça aí. Acabou que ela foi, tinha um baita tumor assim na fossa posterior. Ai, que horror. E ela tinha tanta hidrocefalia que eles preferiram internar e ela entrou em coma de noite. Naquele mesmo dia? No dia. Gente. Foi assim, Salvador. E aí depois... Conseguiu ressecar? Conseguiu. Ai, que bom. Aí depois eu reencontrei essa paciente lá no INCA, quando eu voltei, porque aí ela infelizmente tinha recaído, mas isso foram anos depois. Né? E aí eu sempre, quando eu dou essa aula de neoplasia, eu falo, trate bem o seu paciente, porque ele sempre vai te reencontrar. Eu reencontrei essa menina anos depois no INCA, porque eu nunca ia imaginar que um dia eu ia trabalhar no INCA. Sim. Né?
Foi por outros caminhos. Nossa, mas que legal que deu tudo certo, né? Deu tudo certo, deu tudo certo. Mas ela recaiu algumas vezes, ela morreu com quase 20 anos. Ah, sei. Mas assim, ela viveu dos 6 aos quase 20. E considerando que esse tumor já devia estar crescendo aí, Sim, ó, ela teria morrido manifestando com 6 sintomas. Exato. Teria morrido com 6 anos. Então tem que pensar nos tumores. E o reforço que eu dou é assim, a cefaleia não me assusta, mas o exame neurológico alterado, Opa. sim. Tem que ter o exame. Eu acho que falta isso, né? Falta fazer o exame, né? Falta fazer o exame. Não é tão complicado, né, pessoal? Esse é detalhe. Muito bem. É só um detalhe. Um detalhe. E pensando agora nos lactentes, né? Que a gente sabe que tem tumores Ótimo. que têm faixa etária. Isso, né? isso. Pensando nos lactentes, qual que é o tumor mais comum? Viu? Um detalhezinho da mudança na pergunta, né? A neoplasia mais comum é a leucemia, mas no lactente é o neuroblastoma, né? Então, uma massa abdominal em flanco, num lactente, pense primeiro no neuroblastoma. Antes do tumor do Wilms. Antes do tumor do Wilms, a antes gente de pensa no neuroblastoma. Neuroblastoma. No lactente, pensar no... Esse ano eles botaram uma prova, deram uma sacaneada, botaram com 2 anos cravado, né? Bem no limite. Ali. Até 2 anos. Neuroblastoma de 2 anos a 5 Wilms, né? Então, pensar no neuroblastoma quando você tem uma massa. Agora, o neuroblastoma, ele tem duas coisas que já vi do neuroblastoma que são características muito próprias, né? Uma é a metástase para intracraniana, Sim. que é retroocular, tecido que faz aquela tumoral, proptose, né? faz a proptose e faz uma hemorragia local, Sim. que parece que a criança teve uma fratura de base de crânio, né? Parece que apanhou, né? Exato. Sofreu um trauma, que são os olhos de guaxinim, né? Olhos de Raccoon guaxinim. eyes, né? Raccoon, eu boto até na minha aula o guaxinim, que eu não sabia. Eu não sabia o que era o guaxinim. A gente não tem guaxinim aqui no Não Brasil? tem. Aí botei no Google e boto ele na aula, e ele aparece sorrindo, porque ele não sabe que tem neuroblastoma, né? Meu Deus do céu. E ele aparece assim, quase que dando tchau, o meu guaxinim. E também tive um caso bem marcante, que foi uma criança que, assim que eu tinha acabado a residência, quando eu entrei como staff, eu fiquei numa enfermaria de lactentes. Uhum. Enfermaria de lactente geralmente é grave. Pô, é bronquiolite, é isso, aquilo, outro. Era enfermaria, tipo uma emergência com criança grave. E aí internou uma criança que tinha uma distensão abdominal gigante. Qual a idade da criança? 1 ano. Ao ponto de restringir a respiração. Vixe. Então ele internou no oxigênio, mas ele internou porque ele tinha uma massa retroocular e uns olhos de guaxinim. Só que aquela história, né? Eu não tinha assistido minha aula ainda, né? Então eu não sabia desse mas detalhe. a criança já internou nesse estado. Nesse estado. Eu não tinha a menor ideia que fosse um neuroblastoma. Nunca tinha visto. Na residência não tinha visto. Não assisti minha aula, como eu falo. Você não assistiu sua aula. Que é um erro, né? Que erro. Se tivesse aquele filme De Volta para o Futuro, vai lá na frente, assiste a aula e volta. E o abdômen estava tão distendido que eu não conseguia palpar o abdômen ao ponto de perceber uma massa. E a criança estava grave e eu não conseguia descê-la para fazer exame de imagem da barriga. Gente. Já tinha marcado uma neurocirurgia para o dia seguinte para fazer a biópsia da massa. Eu era o responsável por aquela enfermaria, garoto, né? Falando, cara, essa criança vai morrer aqui na minha mão. Inferno, que plantão infernal. Inferno. E aí, eu encontrei com o neurocirurgião, falei, cara, vocês vão operar ela amanhã, o que você acha que é? O cara falou para mim assim, não tenho a menor ideia. Quando ele falou isso, eu falei, não, cara, eu não posso ficar parado. Isso é um tumor, ponto. Sim. É uma neoplasia. Aí eu liguei para o INCA, também nunca imaginar que eu ia trabalhar no INCA um dia. Liguei para o INCA, falei, Todos olha os só. sinais, todos os indícios que você ia trabalhar no INCA estão aí. Estavam lá. Liguei para o INCA, falei com o pessoal lá. Aí o cara falou assim, cara, olha só, a gente tem uma mesa redonda hoje, 3 da tarde, quando acabar, você passa o teu caso, vem para cá. Aí levei a tomografia que ele tinha do crânio. Ele não tinha tomografia de abdômen? Não tinha nada no abdômen. Eu nem sabia que ele tinha massa no abdômen, para ter uma ideia, porque eu não conseguia fazer imagem e ele estava muito estendido. Sei. Sabe aquela criança que você vai examinar, começa a gritar, pô, estava difícil examinar, e eu acabei falhando nesse exame. Mas estava com exame de imagem, tinha distensão e tal, papapá. Cheguei lá no INCA, fiquei esperando acabar a discussão deles, aí quando acabou, eles, garoto, chega aí, na época eu era garoto, chega aí, passa teu caso. Cara, eu botei a tomografia, quando eu falei, porque tem uma distensão, neuroblastoma, né? Eu falei, sim, é um neuroblastoma, claro óbvio. Que é um neuroblastoma, óbvio. Eu não quis falar antes, né? Evidente, eu não queria falar antes, assim, para não perder essa, né, a surpresa e tal, mas vocês são muito bons. Quando eu mostrei a metástase, pô, os caras na hora, né? Bom, o cara tá habituado.
E aí a criança foi para lá, foi operada. Foi pra lá, você conseguiu a vaga lá no INCA. Conseguia. Maravilhoso. Aí depois de anos, quando eu fui trabalhar lá, eu reencontrei essa família também. Olha só. Porque eles estavam lá, tinha tido uma recaída, tinha operado de novo. Neuroblastoma é uma doença braba, né? Chato, né? Às Ainda vezes mais quando recai. tá avançado, assim, já com metástases. Mas você sabe que teve uma vez que um aluno me mandou uma mensagem, acho que foi um e-mail, não sei, ou chegou por outro meio, dizendo que tinha feito um diagnóstico de neuroblastoma depois da minha aula. Olha que legal. Porque tinha esse... Nunca esquece, né? Depois que você Não. vê uma vez ou ouve... Você nunca mais esquece. Uma vez que você vê esse sintoma do olho de guaxinim, você nunca mais esquece, né? Acabou. Fica gravado na tua cabeça, realmente. Isso. Então o pediatra tem que saber isso. Muito legal. E é comum, já quando a gente encontra um paciente com neuroblastoma, ele já ter metástases? Ou é mais comum o paciente já ter só um tumor sólido, o tumor isolado? Depende, né? Se você conseguir palpar a massa precocemente, ótimo, né? Mas... Aí que tá, né? Isso acontece muito mais no Wilms, né? No Wilms. Que a mãe faz o diagnóstico. Exatamente. Né? A mãe... Falando nisso, então, né? Vamos falar do tumor de Wilms. Tumor de Wilms. Tumor de Wilms. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Você já estava falando Muito aqui. bem. Então, assim, o Wilms é uma massa em flanco, massa sólida em flanco, que acomete principalmente o pré-escolar, de 2 a 5 anos. Né? E o interessante a mãe faz o diagnóstico, né? E aí, Lígia, muitas histórias tristes. Ai, muitas, né, de Wilms. De Wilms, assim, eu chegar para a mãe lá no INCA, como é que começou isso? Doutor, isso tem 1 ano, eu levava no pediatra, falava que tinha um negócio na barriga e eles passavam um remédio de verme. Eu falei, mas não examinava? Nossa. Cara, isso, assim, histórias repetidas, não foi nenhuma nem duas. E assim, aquela história. Você fazer o diagnóstico de um Wilms quando tem um tumor que o leigo passa na rua e fala, isso é um tumor, hein? Mas a mãe sente antes de ser visível, né, a olho nu. Mas você examinando, você vai sentir também, né? Exato. Tem a massa em um pré-escolar, tem que pensar no tumor de Wilms. Agora, há algumas doenças onde o risco é maior, né? Sim. Tipo hemipertrofia, aniridia, aquela síndrome de Beckwith-Wiedemann, que a criança tem microcefalia, macroglossia, hérnia umbilical. Essas crianças, especificamente, aí é uma jogada bem inteligente. Essas crianças têm lá uma aniridia, uma alteração na íris ou uma hemipertrofia. Eles devem fazer ultrassom renal, abdominal, a cada 4 meses. A vida toda? Não, a vida toda não. Até 5 anos, que é quando tem Wilms. No período do risco, né? Exato. Até voltando um pouquinho na leucemia, né? O paciente com Down tem que fazer hemograma frequentemente para tentar surpreender, porque é aquilo que a gente falou no início. Surpreender um tumor no início muda toda a história. Muda né? toda a história. Eu tenho um colega que fazia lá do INCA, que era da terapia intensiva de adulto. Né? Teve uma fase que o nosso CTI estava fechado, a gente ficou trabalhando junto com os adultos. A filha dele teve Wilms. E, assim, teve Wilms, fez o diagnóstico precoce, médico, né? Palpou um negócio estranho. Graças a Deus. Fez uma nefrectomia, que eu nem sei se foi total, acho que foi M. Ainda conseguiu preservar um pouco do rim. Porque geralmente tira tudo. Tira né? tudo. E eu acho até que ela estava fazendo medicina depois. Olha que legal. Então, assim, o diagnóstico Muito precoce bom. muda a história. Muda tudo, eu acho né? que a gente, como pediatra, tem esse dever de ficar alerta para as neoplasias. Só isso. Você não precisa saber a última quimioterapia. Sim. É porque isso evolui. Não tem como você saber tudo isso. E não é o pediatra geral que vai fazer a químio. Você tem que só saber identificar. Sabe como investigar? Um ultrassom. Uma tomografia. Coisa simples, né? Exato. E tem uma coisa importante, acho, do tumor de Wilms, que ele é muito fácil de disseminar, né? Sim. Em relação à palpação, né? Eu tenho um caso na Santa Casa, olha que coisa maluca, né? Um tumor tão grande que invadiu o coração. Caramba. Invadiu o coração, eles vão até publicar. Nossa. Invadiu as válvulas cardíacas. Olha que coisa ficou absurda. Fora de possibilidade de fez a cirurgia cardíaca, retirou o tumor e agora vai fazer a retirada do tumor abdominal. Ainda está em tratamento, né? Mas é muito difícil sair assim, né? Os tumores de Wilms que eu peguei bem avançados, nenhum teve boa... né? O prognóstico não é bom. Aquilo, né, Lígia? Fica em tratamento, né? Tira o tumor, faz quimioterapia. Às vezes até antecipa a quimioterapia para reduzir o tumor em tamanho para depois conseguir operar. E mesmo assim tem metástase. Eu já peguei uma metástase de peritônio, aí nada para fazer, sabe? Bem ruim. É. Bem ruim. Complicado, né?
Por isso, diagnóstico precoce, pessoal. Diagnóstico Por isso precoce. é muito importante. Isso é fundamental. Né? E, bom, já falamos dessas doenças associadas aí do tumor de Wilms, que é importante a gente lembrar, né? Sempre como fator de risco. E agora, para Pra gente finalizar o nosso bate-papo, um sinal, ó, eu vou perguntar, antes do Vinícius responder, vocês respondam aí também. Isso. A leucocoria está associada com qual neoplasia? Muito bem. Leucocoria que, assim, no início da vida a gente pensa em catarata congênita, Sim. né? Mas na criança maior, engraçado é aquela história da fotografia, né? Que fica branco. Um flash, e aí aquele reflexo vermelho, que na verdade é a luz chegando até na retina, aparece de um lado e não aparece de outro. É o famoso retinoblastoma, né? Então esse é um tumor bem ruim, né? Tem tumor bom? Acho que não, né? Não tem tumor todos bom. péssimos, Não, né? Mas esse, o que é mais impressionante nele, né? No Nelson tem uma foto bem que chama bem a atenção, que você olha primeiro para o olho com a leucocoria. Beleza. Aí tem um ultrassom, na verdade tem um exame de imagem mostrando que aquela ponta do iceberg é o globo ocular inteiro acometido. Então, assim, no retinoblastoma, eu não me lembro de ter visto nenhuma criança, embora essa seja uma opção terapêutica, que tenha conseguido preservar o globo ocular. Todas sempre tiveram inoculação. Né? Sempre, sempre, sempre. É difícil fazer o diagnóstico muito precoce. Então, quando você já está vendo... no exame físico, às vezes você percebe com a incidência de luz que tem tipo um olho de gato, né? Você tem que pedir o parecer do oftalmo imediatamente, ele vai fazer exame de imagem e, assim, a ideia é preservar a vida, né? Então ele vai enuclear, vai colocar uma prótese depois. Você sabe que as próteses, é óbvio que é péssimo ter uma prótese, né? Que fica com um olho aqui, outro pra lá, né? Mas elas confundem muito, assim, as últimas que eu vi pareciam muito o olho natural. Você olhava para a criança e não dizia que ela tinha uma prótese. Mas essas próteses hoje em dia, eu não sei, eu sou totalmente leiga nesse assunto. Elas conseguem mexer? Não. O olho não, né? Fica mas quando a criança estava com paradinha, parecia o olho natural. Não é alguma coisa que chame a atenção, não é nada grotesco, assim. Mas é lógico, o ideal é manter o olho, mas é um tumor que precisa ser operado logo. Mas é possível manter o olho no retinoblastoma? Não, muito difícil. Só quando você tem aquelas histórias familiares, aquele retinoblastoma que é familiar, que você, quando a criança nasce, você já vai acompanhando ela. E aí você consegue fazer o diagnóstico precoce e tratar isso. Entendi. Mas quando ele aparece de maneira esporádica, não familiar, você não estava esperando isso, ele já tomou o globo ocular, vai ter que enuclear, e assim, não dá para perder tempo. É um dos tumores que mais dá metástase para meninge. E aí, eu acho que a maioria das crianças que eu vi, fora de possibilidades terapêuticas de tumor sólido, foi retinoblastoma. Porque quando dá carcinoma para meninge, não dá. E a maioria das mortes cerebrais que eu vi foi por isso. Hipertensão intracraniana e morte cerebral. Com retinoblastoma. Mas, fazendo diagnóstico precoce, a solução. A história muda completamente. Né? Então, acho que essa é a nossa ideia de hoje, é alertar para investigar. Muito bem, pessoal. Então, esse foi o nosso bate-papo com o professor Vinícius, grande mestre da pediatria, sobre por que saber sobre neoplasias é tão importante para o pediatra geral. Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Vinícius, muito obrigada. Obrigado a você, Lígia. Beijo, pessoal. Até a próxima.